Livro do profeta Oséias, capítulo 11. Ainda naquela série de sermões que estamos aqui na igreja meditando sobre as perguntas da Bíblia, perguntas que a Bíblia nos faz. E hoje vamos ler o livro de Oséias. Estamos lendo o texto bíblico, livro por livro, perguntas desde o livro de Gênesis, agora já bem avançado, chegamos no livro do profeta Oséias, capítulo 11. Vou ler o capítulo 11 até o versículo 11, na verdade todo o capítulo. Diz assim o texto bíblico no livro de Oséias: Quando Israel era um menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Eles sacrificavam aos Baals e queimavam incenso aos ídolos. Fui eu, contudo, quem ensinou Efraim a caminhar. Eu os tomei em meus braços, mas não reconheceram que eu cuidava deles. Com vínculos humanos eu os atraía, com laços de amor eu era para eles como os que levantam uma criancinha contra o seu rosto. Eu me inclinava para ele e o alimentava. Ele não voltara à terra do Egito, mas a Assíria será o seu rei. Uma vez que recusavam converter-se, a espada devastará as suas cidades, aniquilará os seus ferrolhos e devorará por causa de seus planos. Meu povo está obstinado em sua apostasia. Chamam-no do alto, mas ninguém se levanta. Como poderia eu abandonar-te, ó Efraim, entregar-te, ó Israel? Esta é a pergunta desta manhã. Como poderia eu abandonar-te, ó Efraim, entregar-te, ó Israel? Como poderia eu abandonar-te como a Adama, tratar-te como a Seboim? Meu coração se contorce dentro de mim, diz o Senhor, minhas entranhas comovem-se. Não executarei o ardor da minha ira, não tornarei a destruir Efraim, porque eu sou um Deus e não um homem, eu sou santo no meio de ti, não retornarei com furor. Eles caminharão atrás do Senhor, ele rugirá como um leão, e quando ele rugir, os filhos virão tremendo do ocidente. Eles virão tremendo do Egito, como pássaros e como pombas da terra da Síria, e eu os farei habitar em suas casas, oráculo do Senhor. Como disse, a pergunta que o texto nos faz nesta manhã é: como poderia eu abandonar-te, entregar-te? Como poderia eu abandonar-te, ó Efraim, entregar-te, ó Israel? Esse texto revela, como de costume toda a Bíblia, mas de forma muito específica e dramática. Esse texto revela, assim como o livro de Oséias inteiro, o amor de Deus por seu povo. Aliás, o livro de Oséias fala deste amor de Deus para com seu povo de forma muito intensa. Deus vai usar a própria vida do profeta Oséias para exemplificar esse amor e exemplificar tanto o próprio Deus, o amante dessa história, como o povo, o amado dessa história. Se nós formos aos primeiros capítulos, Deus vai chamar a Oséias e vai dizer a Oséias, para que isso sirva de exemplo ao povo de Israel. Deus vai chamar a Oséias e dizer a Oséias: vai, toma como tua mulher uma prostituta, uma adúltera, uma prostituta. Toma aquela mulher como tua esposa, diz ele ao profeta.
para que isso, mais uma vez dizendo, sirva como um grande exemplo a Israel. Ó Israel, eu sou um Deus que te ama e permanece te amando, mesmo que você viva nessa situação de prostituição, que é um jeito de dizer ao povo, um povo que não caminha com constância diante de seu Deus, na presença de seu Deus, com seu Deus, um povo que tem muita dificuldade de constantemente se relacionar com Deus. Ora está com Deus e ora entrega o seu coração às paixões todas. Então, tomando a partir do exemplo de Oséias, tomando esse exemplo, Deus vai insistir mais uma vez em amar o seu povo, mais uma vez em bem-querer o seu povo. Mesmo um povo que por conta de suas próprias mancadas, que por conta de seus próprios erros, um povo que vai se distanciando do Senhor, se entregando a todo tipo de prostituição. Não pensemos aqui necessariamente na prostituição sexual, mas mais uma vez um símbolo para falar de como que o coração daquele povo se encontrava distante do seu amado. Esta é uma imagem recorrente. Deus é o amado, Deus é o esposo, que deseja encontrar no seu povo e mais contemporaneamente na sua igreja, esta amada, esta esposa com quem possa ter uma relação, porque o amor visa uma relação, o amor pretende uma relação, o amor deseja um encontro. O amor de Deus não é um amor que se perde num sentimento, aquilo que nós chamaríamos de amor platônico, sabe? Resultado da compreensão de amor que tinha o filósofo grego chamado Platão, de que mais ou menos se contentaria na contemplação do ser amado. Eu posso amar e esse amor se realiza só em contemplar aquele que eu amo. Não, o amor de Deus, e sobretudo como se apresenta no livro de Oséias, não é um amor que se contenta em contemplar Deus lá do seu trono, contenta-se em contemplar o povo que aqui está, às vezes fazendo caminhos tão longe, caminhos tão distantes do caminho do próprio Deus. Não, o amor de Deus deseja uma relação, deseja núpcias, deseja um encontro, deseja um aprofundamento. E é nesse sentido que a pergunta do versículo 7, do final do versículo 7 e do versículo 8 nos diz: um amor que não desiste é esse que motiva a pergunta: como poderia eu abandonar-te, ó Efraim? Como poderia eu entregar-te, ó Israel? Poderíamos aqui colocar os nossos nomes com muita facilidade. Como poderia eu abandonar-te? E coloque seu nome no final dessa frase. Ou entregar-te como quem deixa de lado, como quem já não mais quer saber. Como poderia eu? Como poderia eu, se lhe amo tão profundamente, se gosto desde as minhas entranhas, se me movo na tua direção, como poderia eu não amar? Porque amar é o ser do próprio Deus. Deus não ama como alguma coisa que Ele faz. Se nós formos ao Novo Testamento e olharmos o que João nos diz, Deus não tem como tarefa amar, mas Deus é amor. Deus é amor. Deus existe enquanto ama. Deus é enquanto ama. Então não pode de fato abandonar a Efraim ou entregar a Israel, porque amar é da constituição do Senhor, e é por conta desse amor que Ele vem nos buscar. Eu diria que esse texto mostra momentos desse amor de Deus para conosco. O primeiro desses momentos se encontra ali entre os versos 1 e 6. Eu diria que nesse momento há um amor não compreendido, um amor não correspondido. Dos versos de 1 a 6, diz o texto:
Quando Israel era um menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas, olha que frase difícil na boca de alguém que ama. Mas, quanto mais eu o chamava, tanto mais ele se afastava de mim. Quanto mais eu o amava, tanto mais ele se afastava de mim. Eles sacrificavam aos Baals, que eram deus daquela região, e queimavam incenso aos ídolos. Fui eu, contudo, quem ensinou Efraim a caminhar. É a imagem de uma mãe em Israel. É um amor de entranhas, é um amor de profundidades. É uma mãe que toma na mão, nos braços de um pequeno filho e vai ensinando ele a dar os pequenos passos. Deus está dizendo: como uma mãe, eu ensinei Efraim a caminhar. Fui eu quem ensinei Efraim a caminhar. Eu os tomei em meus braços, mas não reconheceram que eu cuidava deles. Com vínculos humanos eu os atraía, com laços de amor eu era para eles como os que levantam uma criancinha contra o seu rosto. Eu me inclinava para ele e o alimentava, como quem toma, mais uma vez, uma figura materna, como quem toma o filho no próprio seio para dar de comer. E o verso 5: ele não voltará à terra do Egito, mas a Síria será seu rei. Uma vez que recusam converter-se, a espada devastará em suas cidades, aniquilará os seus ferrolhos e devorará por causa de seus planos. Então aqui há a figura de um Deus que mostra o seu bem-querer, mesmo quando não consegue a correspondência desse amor. Nós que nos relacionamos com pessoas com quem vamos construir uma família, nos relacionamos com nossos filhos, com amigos, com parentes. Nós sabemos o que é a experiência de ter um amor que não se corresponde, de um amor que não é correspondido. Uma mãe, um pai, quando faz de tudo por seu filho e sente uma indiferença do filho para com aquele amor, vai narrar como isto é doloroso. Como é doloroso receber como troca, como retribuição a um amor incansável, uma resposta indiferente. Deus está fazendo ou está passando, digamos, por esse momento, um amor que não tem medidas, mas que como troca, mas que como resposta a uma indiferença. Uma indiferença. Mas a segunda, digamos, etapa que esse texto nos diz do amor de Deus se mostrando a nós, essa que está entre os versos 7 e 11, mostra que mesmo não tendo imediatamente o retorno, mesmo não tendo a resposta adequada, o amor de Deus não se deixa cansar. O amor de Deus não se deixa esmorecer. O amor de Deus não se deixa, por assim dizer, acabar. Mesmo não havendo retorno, o amor de Deus persiste amando. Como poderia eu abandonar-te, ó Efraim? Mesmo tendo pegado você pelas mãos, tendo feito você dar os primeiros passos, tendo trazido você ao meu seio para alimentar, mesmo tendo feito tudo isso e não tendo encontrado nenhum tipo de sinal de retorno a esse amor, como eu poderei abandonar-te? Como eu poderei entregar-te àqueles que querem te destruir? Como poderia abandonar-te como a Adão? Tratar-te como a Seboim? Meu coração se contorce dentro de mim, minhas entranhas comovem-se. Esta é a cena, uma das mais dramáticas, isto é, a figura mais radical para falar desta relação que Deus quer manter com seus filhos. O coração se contorce, as entranhas se movem em desejo de uma relação, em desejo de manter
um relacionamento com aqueles que Ele tanto ama. É assim que Deus se dirige a nós, não só a Efraim ou a Israel, é assim que Deus se dirige a cada um de nós. Deus se dirige a nós não como um juiz que, togado diante de um tribunal, trata de fazer valer algum tipo de regra. Deus não se dirige a nós como alguém desejoso de ver uma vingança a ser cumprida, porque afinal de contas nós que lá atrás estávamos na presença dele, decidimos pecar, e por nossa decisão agora só resta a Deus fazer valer um juízo sanguinário e nos fazer sofrer por conta deste pecado, desta falta cometida. Não, a figura que o profeta enxerga para dizer desse Deus que nos busca é uma mãe com entranhas que se movem, um coração que se encontra partido porque não encontrou ainda o pleno relacionamento com o seu filho, um esposo, um amante desejoso de encontrar uma esposa pronta para as núpcias. Acho que aqui nós teríamos bons motivos, meus irmãos, para repensar muito seriamente a figura que fazemos de Deus por vezes, que não sai da nossa mentalidade, por mais que nós falemos de graça, por mais que nós falemos de um amor que se derrama de forma gratuita e abundante, não sai de nossa mente traços de uma legalidade, de um legalismo, que acabam por nos fazer dizer o seguinte: Deus é amor, mas, e depois desse mas vem um monte de coisa. Quem sabe a mais perversa de todas elas seja: Deus é amor, mas também é justiça, dizemos nós. E enchemos a boca para fazer isso, como que não pudéssemos dizer somente Deus é amor, como disse João, e colocássemos um ponto final, como se achássemos que no fundo, o amor precisa ser corrigido pela justiça, o amor precisasse ser completado pela justiça, como se o amor fosse alguma coisa insuficiente. Em Deus, o amor é plenamente suficiente. A justiça em face do amor é muito pequena. A justiça é incapaz. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, pôde dizer isso com todas as letras, embora a gente tenha dificuldade de até hoje entender. Ele diz: a lei, falando da justiça, só pode uma coisa: mostrar que alguém está errado. Tudo que a lei pode é dizer: você está errado. A lei não tem forças, não tem instrumentos, a lei não reúne condições de levar, de demover alguém de uma condição de estar errado a uma outra condição. A lei coloca diante dessa pessoa: você é culpado. E pronto. O amor, diferente da lei, tem a capacidade de levar a pessoa desde uma condição de errado, desde uma condição de julgado, a uma possibilidade de superação. Então, deixe-me dizer, confiemos pouquíssimo na lei. Confiemos pouquíssimo na justiça. E confiemos mais e seriamente no amor, porque o amor, diferentemente da justiça, age desde dentro, nos movendo a um lugar melhor, nos movendo a uma experiência diferente. O amor, diz a própria Bíblia, nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Ele age de tal maneira diante de nós, dentro de nós, da nossa existência, que nos faz querer dar passos onde não poderíamos mais dar passos,
nos faz querer ir além do lugar onde já estamos, nos faz querer superar as situações que nós estamos vivenciando, enquanto a justiça, que não age desde dentro, mas só age no exterior, ela só pode nos expor. Ela nos diz que estamos errados, mas não nos dá instrumentos para superar os nossos erros. Ela nos diz que nos encontramos numa falta de amor, mas não nos inspira em amar. A lei nos leva, no máximo, às barras dos tribunais. O amor, contudo, supera todas as fronteiras. Vai além de todas as barreiras. Faz-nos experimentar realidades que estão muito além de todos os nossos pecados. Não é o que diz o texto bíblico? O amor apaga uma multidão de pecados. Uma multidão de pecados. O amor de Deus, como o capítulo 11 nos diz, mostra Deus nos amando mesmo quando em nós não há amor. Paulo fala também sobre isso. Olha, Ele nos amou ainda quando éramos pecadores. Ele nos amou por antecedência. Deus nos ama por antecedência. Deus nos ama mesmo quando. Pense o quando. Qual é o seu quando? Eu não sei qual é. Eu sei qual é o meu quando. Ainda quando eu. Bem, isso eu sei com clareza. Ali o amor de Deus já era uma presença, uma realidade em minha existência. Então Ele nos ama. E nos ama mesmo quando não há uma resposta. Ele nos ama e nos ama de forma incansável. Mas eu disse no início, Deus não nos ama só para ficarmos contemplando. O amor de Deus não é do tipo platônico. O amor de Deus pretende algo. Pretende uma relação. Porque o amor de Deus pretende uma relação, Ele nos chama à conversão. Exatamente porque o amor de Deus se dirige e se manifesta para que haja uma relação, para que haja uma comunhão, é que Ele nos chama à conversão. A todos nós. E quem sabe aqui tenhamos um outro elemento, às vezes prejudicado ao longo da história e difícil, por vezes, de compreendermos. Quando dizemos a alguém, você precisa se converter, a pessoa fica pensando, mas o que é isso? Né? A gente vai desenvolvendo, às vezes, uns vocabulários, uns jargões religiosos, que a gente acha que faz muito sentido, mas que não faz sentido nenhum. Né? Alguém disse para uma outra pessoa, você precisa se converter. Aí a pessoa responde, mas de quê? Para quê? A quem? Né? Fica como se uma palavra fosse suficiente para poder fazer sentido à nossa vida. Não, o que é conversão? Segundo a narrativa do livro de Oséias, a conversão é que, bem, a própria expressão na sua língua original diz isso, né? Converter-se, não no hebraico do Antigo Testamento, mas no grego do Novo Testamento. Converter-se é mudar de direção, é ter a mente mudada, no sentido de que eu posso estar indo para lá, e conversão é voltar para uma outra direção, se eu falo disso fisicamente, mas principalmente conversão é ter uma mentalidade mudada. Eu penso numa direção, eu lanço a minha vida numa direção, e de repente eu passo a pensar e lançar a minha vida como uma flecha que eu coloco rumo a um alvo, eu coloco numa outra direção. E converter-se a quê? Esse texto está nos dizendo. Converter-se a Deus seria a resposta mais óbvia. Mas alto lá, convertermos a Deus é uma coisa que precisamos fazer? Claro que sim. Às vezes dizemos, não, se você não se converte, você vai para o inferno. Aliás, essa é a primeira coisa que nós falamos quando tratamos de conversão. Tratamos nos termos de céu e inferno. Colocamos quase que as pessoas no canto da parede dizendo, para onde você quer ir? Você quer ir para o céu? E aí pinta o céu como aquele lugar fantástico. E pinta o inferno como aquele lugar
absolutamente horrendo, dizendo: olha, se você não se converte, então você vai para o inferno. Colocando nesses termos, a pessoa acaba buscando conversão, não pelo amor ao céu, mas por profundo medo do inferno. E o que é uma conversão? Feita em termos muito equivocados. Me converter a qualquer coisa por medo é um motivo muito frágil. Me converter a alguma coisa por temor a qualquer coisa que me acontecerá depois da morte é um motivo torto. Porque eu não sou chamado a temer algo a tal ponto que entregue minha vida a uma pessoa. Eu sou chamado a uma relação de amor. Então não há conversão genuína que seja por temor a qualquer inferno pintado, ou por Dante lá atrás, ou por nós pregadores, por vezes, tão incapazes de hoje. O que deve nos motivar à conversão é amor. É desejo de nos entregar como uma esposa se entrega ao amado, nos entregar ao esposo que é o Senhor, que nos chama a um relacionamento. É por amor, é por desejo de amor, não por medo de sofrimento. E conversão não é alguma coisa, meus irmãos, que significa um carimbo no passaporte para vivermos numa eternidade depois da morte. Conversão é uma entrega para uma existência já aqui. É mudar de direção. Nós queremos mudar a nossa vida de direção já aqui. É dar significado à nossa existência já aqui. É conseguimos mudar a qualidade da nossa vida já no lugar onde botamos os pés. Portanto, tem a ver com todos os aspectos. Tem a ver com a qualidade do nosso prazer. Aliás, palavra tão distante do vocabulário evangélico, prazer. Por que é que nós tememos tanto essa palavra? Se nós fomos exatamente criados para uma vida plena, vida não qualquer, mas abundante. E o que é uma vida abundante? Então, uma vida prazerosa. Conversão é uma mudança de direção para aquilo para qual nós fomos criados, uma vida abundante. E não nos enganemos, não é uma coisa que aconteça num instante, como por vezes a gente imagina, que naquele dia em que eu levantei o braço, depois do apelo que o pastor fez, então ali foi minha conversão. Ali foi um primeiro momento de uma existência toda que vamos sendo chamados à conversão. O povo de Israel, ao povo de Israel, Deus está se dirigindo. Há um povo que já conhece o Senhor. A esse povo Deus está se dirigindo, chamando-os à conversão. Porque o amor de Deus quer se concretizar na nossa vida. E se concretizará quando nós nos abrirmos a Deus, nos abrirmos cada vez mais a um relacionamento com Ele. E olha só, nós sabemos disso. Às vezes vamos vivendo em certos aspectos da vida, em certas dimensões, muito bem. Mas em outros, nem tanto. Numa dimensão está tudo ok. Eu estou vivendo em núpcias com o amado. Mas na outra dimensão é como que um divórcio. É como que um inferno. A palavra do Senhor vem nos chamando à conversão. Nós vamos fazendo experiências de conversão ao longo da nossa vida. A conversão acontece num instante e se prolonga por toda uma vida. Naquele primeiro momento, nós abrimos pela primeira vez o coração ao Deus que nos chama, mas vamos compreendendo que não só o coração, mas toda a nossa existência precisa ir sendo aberta ao Senhor, e aí nós vamos tendo muitas oportunidades ao longo da vida para fazer isso. Virando 2 páginas do nosso texto bíblico, chegando no capítulo 14, vamos encontrar essa expressão de um amor exigente. Se lá atrás há um amor não correspondido, e logo depois um amor que não se deixa vencer por nada, aqui a gente vai ver um amor exigente.
é uma chamada à conversão e à renovação de Israel. O amor de Deus quer encontrar em nós seres amados e amáveis. O que um amor de mãe quer encontrar num filho? Um amor de filho que consiga corresponder a um amor de mãe. O que o amor de um homem quer encontrar no amor de uma mulher? O amor de uma mulher que quer ver neste homem um amado para a sua vida. O que o amor de Deus quer encontrar em nós? Corações amáveis. Corações amáveis. O capítulo 14 diz assim: volta, Israel, a teu Deus. Volta, Israel, ao teu Senhor, pois tropeçaste em tua falta. Tomai convosco palavras e voltai ao Senhor, dizei-lhe: perdoa toda a culpa, aceita o que é bom. Em lugar de touros, Israel, nós queremos oferecer agora ao Senhor nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Digam ao Senhor: não montaremos mais a cavalo, e não diremos mais nosso Deus. A obra de nossas mãos, porque é em ti que o órfão encontra misericórdia. Eu curarei a sua apostasia, diz o Senhor. Eu os amarei com generosidade, pois a minha ira afastou-se dele. Eu serei como o orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio, lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Seus galhos se espalharão, seu esplendor será como uma de oliveira, e seu perfume como o do Líbano. Voltarão a sentar-se à minha sombra, farão reviver o trigo, florescerão como videira, sua lembrança será como a do vinho do Líbano. Efraim, que tem ainda a ver com os ídolos, sou eu quem lhe responde e quem olha para ele. Eu sou como um cipreste verdejante, é de mim que procede o teu fruto. Esta é a última palavra que Deus tem para com aquele povo no livro de Oséias. Porque assim mesmo, somos cuidados tantas vezes forem necessárias. Somos amados, mesmo quando não correspondemos. O Senhor continua segurando nas nossas mãos e nos ajudando a dar os passos no caminho da vida, mesmo quando nós achamos, segundo aquela história antiga, que os únicos passos na areia são os nossos. Mesmo quando nós desconhecemos que o Senhor é que está caminhando conosco, Ele permanece caminhando. Mas nós teremos do Senhor uma palavra continuamente: volta, Israel, ao teu Deus, pois tropeçaste em tua falta. Volta, Israel, porque o Senhor não quer nos amar simplesmente e nos deixar soltos na existência. O Senhor quer nos amar e quer que nós nos tornemos amáveis. O amor do Senhor não cansa, mas nossos corações são amáveis. Porque há quem seja, como o próprio texto bíblico diz, de dura serviço, de queixo duro, de pescoço que não se deixa mover. Há quem, por mais que seja amado, não se deixa entranhar pelo amor, não se deixa mover pelo amor. O problema nunca esteve no amor de Deus, que para nós é constante, é gratuito, é transbordante. O problema, se há um problema, está na dificuldade que temos de nos deixar amar, de sermos amáveis. É certo que ao longo da vida nós vamos colecionando experiências que vão nos fechando ao amor. Cada um vai tendo a sua. Temos muitas experiências que vão nos colocando mais no caminho da justiça do que do amor. Aliás, nós vivemos hoje numa sociedade que é a sociedade da justiça, a sociedade das pequenas causas, né? Sociedade das pequenas causas. Todos se sentem no direito, com o direito à justiça, a recorrer ao PROCON. Aliás, virou uma fonte de recurso. Tem gente que fica comprando coisas, desejando
que esteja quebrada. Vai estar quebrada, vai estar quebrada, vai estar... Só para eu entrar no PROCON, né? Porque aí entra no PROCON, se fizer isso 2 vezes por ano, já dá para fazer as férias, né? Só com o PROCON, comprando coisas. Aliás, a gente podia levar a nossa máquina outra no PROCON. E nessa sociedade, uma sociedade da justiça, a gente vai ficando seduzido a dirigir a nossa vida nesse caminho, o caminho da justiça. É mais fácil, meus irmãos, deixa eu dizer, é mais fácil conviver com os outros e com o próprio Deus à base da justiça. Porque aí está tudo certo. Nós fazemos alguma coisa e sabemos que somos dignos ou não somos dignos daquilo. Sabemos o que vem. Eu ajo assim e tenho como resposta isso. Eu ajo assim, posso exigir aquilo. Então vamos mantendo relações jurídicas. Mas o convite aqui é uma coisa diferente. O convite aqui é que a gente mude, nos tornemos menos jurídicos e mais amáveis. O Senhor quer encontrar em nós filhos amáveis. O Senhor quer encontrar em nós um coração de esposa que deseja núpcias, um coração de esposa que deseja relação. E isso só pode acontecer com conversão. E como eu dizia, conversão a Deus, sim, mas nem tanto. É preciso que a gente entenda que Deus quer conversão, porque quando nos convertemos em primeiro lugar a nós mesmos. Porque quando estamos com a cabeça nos lugares de perdição, nos perdemos em primeiro lugar de nós mesmos. Nos afastamos em primeiro lugar de nós mesmos. Nos afastamos do nosso coração. Nos perdemos de nós. E alguém que está perdido de si, o que sobra a alguém que está perdido de si? O que sobra a alguém que já não consegue se encontrar, não consegue encontrar com o seu eu mais profundo e ter uma boa conversa com ele? Uma conversa entre o eu e o mim. Sabe aquela conversa desse quando a gente tem entre o eu e o mim? A gente se para pensando sobre nós mesmos, batendo um papo. Mas quem se perdeu de si, o que poderá fazer se não ser alguém alienado? O princípio da alienação é esse. Eu me perco de mim e entrego a minha vida para que um outro faça dela o que bem quiser. Entrego a minha existência na mão de um outro, que poderá levá-la para lá e para cá à medida que quiser. Eu não consigo mais ser feliz senão à sombra do outro. Eu não consigo mais dar um passo senão na dependência de um outro, que pode ser um outro muito próximo, às vezes dentro da própria casa, ou um outro distante, que pode ser alguém, esse outro, ou pode ser uma substância, que pode ser uma pessoa, mas pode ser um dinheiro. Eu entrego a minha existência a um outro, e aí estou alienado, perdi-me de mim. A conversão é um voltar de direção, em direção a mim mesmo, porque onde eu encontrarei Deus? No alto de um monte? Dentro de uma igreja? Encontrarei Deus no interior de uma religião? Encontrarei Deus em algum guru? Não, eu encontrarei Deus no interior de mim mesmo, porque é lá que Ele faz habitação. Mas se me perco de mim, me perderei de Deus por consequência. Por consequência estarei perdido de Deus. Conversão, com coragem. Volta a Israel. Volta a Israel. Reencontra-te, Israel. Porque se você se reencontrar, reencontrará Deus. Volta-te, Israel, ao Senhor. Voltar ao Senhor, meus irmãos, não é um apelo de voltar à igreja. Fico muito aborrecido quando alguém diz assim: fulano se desviou, fulano vai estar longe de Deus. Quando essa pessoa quer de fato dizer o seguinte: ela não está indo à igreja. Mas a gente consegue fazer essas confusões. Alto lá. Volta-te, Israel, ao Senhor. Isso significa dizer: reencontra-te contigo mesmo. Sai da situação de alienação. Porque pecado pode ser sinônimo de alienação.
Eu me perco de mim, perdi o alvo, né? Perdi o alvo. E aí perdi. O amor de Deus quer nos chamar a que nós nos reencontremos, para então nos reencontrarmos com Deus. Naquelas situações, entendo que eu não estou falando que alguém que esteja de mal com Deus, mas eu estou te falando de aspectos. Nós que estamos aqui, temos nossas experiências com Deus, mas é bem possível que nós todos, em alguns aspectos da nossa vida, em que algumas dimensões da nossa existência, nós estejamos perdidos. Não só no dia de hoje, nós fazemos experiências assim ao longo da nossa vida. Todas as vezes que isso acontecer, temos uma palavra dirigida a nós: volta, Israel, volta. Volta com palavra nos lábios: Senhor, me afastei. Irmãos, a garantia que temos, a segurança que temos, é que não encontraremos um juiz togado. Não encontraremos alguém espumando vingança. Não encontraremos alguém com uma lista de coisas para nos jogar na cara. Encontraremos, à luz da parábola do filho pródigo, um pai amoroso, com um anel para botar no nosso dedo, com sandálias para botar nos nossos pés, e com uma vontade enorme de fazer uma festa cheia de muita alegria, um churrasco. Posso nem falar sobre isso assim, mas um churrasco para fazer uma festa de arromba para conosco. Porque Deus quer uma coisa: nossa alegria. Deus quer nossa alegria, Deus quer o nosso gozo, Deus quer uma vida prazerosa para nós, para Israel lá atrás, para Efraim e para nós. Bobos seremos se não ouvirmos, sabe, o conselho do livro de Oséias: volta, Israel, reencontra-te e reencontra com o Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nós certamente podemos dizer assim como um profeta, contemplar assim como um profeta, que o Senhor tem nos ajudado a caminhar, tem tomado a nós pelas mãos e nos ajudado a dar os passos na nossa vida. Deus, muito obrigado por isso. Mas é verdade também que muitas vezes, ó Deus, quando nós damos os primeiros passos, queremos nos tornar autônomos e aí continuar caminhando sem a mão protetora do Senhor que nos ajudou aos primeiros passos. Ó Deus, se cada um aqui tem uma experiência nessa hora de ter largado a mão do Senhor em qualquer aspecto da vida, ó Deus, que o Teu Espírito possa dirigir essa mesma palavra ao nosso coração. Volta, Israel. Volta, Israel. Deus, dá-nos corações amáveis. Nós não queremos corações autônomos. Nós queremos corações amáveis, queremos corações que compreendam a necessidade de viver na presença do Senhor. Toca-nos o coração, transforma-nos, dá-nos, ó Deus, docilidade para a conversão. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Podemos cantar uma música para terminar o culto dessa manhã? Hoje às 4 horas. Sim, temos alguns recados aqui. Hoje, 3h30, vai acontecer o ensaio dos adolescentes. 3h30.